Então, pessoal, hoje a gente está aqui com mais um PC Gamer, é o Temu Battery Edition Ryzen 3, ele vem equipado com a placa de vídeo integrada Vega 8, nós temos 8 GB de memória RAM e um HD de 1TB. Esse PC está saindo na faixa de 2.480, aqui a gente começa pelo gabinete. Aparentemente, pessoal, é um bonito gabinete, é um gabinete da Cougar, já teve PC aí que eu falei sobre esse gabinete, é um gabinete relativamente bonito, Mid Tower. A gente vê que é um gabinete com iluminação. Para baixo, pessoal, a gente vai começar pelo processador. O processador é um AMD Ryzen 3 2200G, tem aí 3.5 GHz, com clock aí até 3.7. É um processador com 4 núcleos e 4 threads. É um excelente processador, pessoal, porém, dentro dos Ryzen, ele é um processador mais fraco. Se a gente compara ele com o Ryzen 5 3400G ou com o próprio Ryzen 3 3200G. O preço dele aqui, pessoal, eu acho que está um pouco caro, R$ 729,90 à vista. Eu acredito que com esse valor, talvez, futuramente, você consiga pegar um Ryzen com gráfico integrado melhor. Ele vem equipado com a Vega 8. Se vocês quiserem procurar aí no YouTube o que você consegue rodar com uma Vega 8, tem muitos vídeos que o pessoal faz e posta no YouTube. Você vai estar rodando jogos mais leves. Se você trocar, né, essa Vega 8 por um RX 550, por um RX 560, é óbvio que você vai ganhar qualidade gráfica na hora que você estiver jogando os seus jogos. A placa-mãe é uma placa-mãe A320, é uma placa-mãe de entrada, então a gente sabe que essas placas-mãe de entrada normalmente elas não têm como fazer o overclock do processador, então elas têm essa limitação para o overclock. Normalmente também elas só têm espaço para colocar 2 pentes de memória RAM e muitas vezes ela não tem dissipador nos VRM. Então é importante que você pesquise sobre essa placa-mãe da Asus Prime. Aqui tem como você trocar essa placa. A gente tem aqui algumas opções nesse segmento mesmo de entrada de A320. Todas que você pode escolher aqui são A320. Algumas evidentemente você vai pagar menos do que em outros. Então a gente tem a BioStar A320MH ou a placa-mãe Colorful A320MK Pro V14. Elas têm um preço inferior, mas normalmente elas têm as mesmas características. A diferença aqui é de marca, pessoal. A A320 da Asus e da Gigabyte são placas com marca melhor, com marca mais consolidada no mercado. Então, por isso, elas têm um preço um pouco mais elevado do que a Colorful e a BioStar ou BioStar. Como o site ele fala qual é a placa-mãe, é interessante que você pesquise sobre ela na internet. A próxima peça é uma memória RAM da Gaio, ela está saindo por R$ 330, mas aqui, pessoal, tem como selecionar outras. Então, tem outras opções aqui bem melhores, a preços menores com a mesma capacidade, 8 GB com 3.000 MHz, com um preço de R$ 79,16 a menos. Então, você consegue pegar duas dessa aqui e economizar R$ 160 se a gente estiver comparando em relação à anterior. Também há a opção de você colocar duas de 4. Aqui a gente tem por 338 duas memórias RAM de 4 GB, mas eu não recomendo, ainda mais que essas placas A320 normalmente elas não possuem 4 lugares para colocar esses pentes. Algumas possuem, mas a maioria não possui. Então, se você for fazer um upgrade futuro, você vai ter essa dificuldade, porque você vai estar com duas memórias de 4 e você vai colocar uma de 8. Então você vai ficar com 12 se não tiver o espaço para você colocar. A próxima peça é um HD Seagate Barracuda de 1TB. É um bom HD. A gente sabe que o SSD ele é mais rápido, porém, normalmente os SSDs eles vêm com pouco espaço de armazenamento. Então sempre que tem aí um SSD que te dá 120 GB ou 240 GB, normalmente não dá para colocar muitos games. Então com um HD de 1TB vai dar para você colocar bastante coisa. Agora é recomendável que você tenha um SSD para poder acelerar o processo de inicialização do seu PC e também de abertura dos programas que você eventualmente vai utilizar. Então, um upgrade aí futuro é interessante que você coloque um SSD. A fonte é uma fonte Red Dragon de 500, 80 Plus bronze, PFC ativo. Aparentemente, pessoal, é uma excelente fonte, tem o selo 80 Plus bronze, não tenho o que reclamar dessa fonte. E é interessante que você não vai ter que trocar essa fonte caso você pense em colocar uma placa de vídeo. Esses computadores com gráficos integrados, é interessante que a gente coloque sim uma placa de vídeo assim que você puder, para você ter mais desempenho. Então é interessante que você faça também aí, se puder, se possível, você faça um upgrade. Coloque aí nem que seja um RX 550, eu recomendaria, já que você vai gastar com isso, você já começa aí a pensar num RX 570 ou numa GTX 1050 Ti. Se puder, se tiver mais grana, eu acho que é interessante porque você vai dar o seu máximo do processador e vai ter uma qualidade gráfica interessante. A gente sabe que esse segmento, quem está procurando um PC igual esse aqui, é um PC de entrada, mas é um PC que tem peças muito boas, né? Você não vai passar raiva com esse computador pela qualidade das peças. É claro que não é um PC que vai rodar tudo. Se você está pensando em jogos pesados, a primeira coisa que você vai precisar aí trocar é o processador e a placa de vídeo. E aqui embaixo, pessoal, temos aqui o gabinete que eu já falei, um gabinete Cougar.
ele é de vidro temperado, é um gabinete preto e ele vem com uma fan. Os opcionais você vai ter que adquirir separado. Aqui nós temos uma placa de Wi-Fi, eu preferi usar no meu computador aqui um adaptador wireless. Tem vídeos aí no canal falando postei sobre esse adaptador, paguei R$50 nele. O Office é tranquilo de você conseguir, o sistema operacional também é tranquilo de você conseguir isso aí na internet. Consegue baixar o Windows e consegue fazer instalação vendo tutoriais no YouTube. E os periféricos você vai estar adquirindo aí, eu tenho alguns vídeos também que eu mostro os meus periféricos. Bom pessoal, o veredito final sobre esse PC é o seguinte, ele é um bom PC, as peças são peças de qualidade, vai ter que fazer upgrade de algumas peças dependendo do seu interesse. Eu particularmente não compraria esse PC porque eu precisaria de mais desempenho. E por essa faixa de preço, a gente viu outros computadores aí no canal, em que a gente tem um Ryzen 5, que a gente tem um processamento muito melhor, a gente sairia aí de 4 núcleos e 4 threads para 4 núcleos e 8 threads, por exemplo, no caso do Ryzen 5 3400, e a gente sairia de uma Vega 8 para uma Vega 11, que é uma diferença razoável. Mesmo nesses casos do Ryzen 5 3400, seguramente a gente pensa sim em fazer um upgrade de placa de vídeo. Mas como esse é um PC de entrada, se você está pensando em rodar jogos muito leves, você não tem muitas exigências quanto ao processamento e quanto à qualidade gráfica, pode ser um bom computador para você. Eu não ficaria com ele, porque por essa faixa de preço, eu já vi aí recentemente, coisa de um mês, computadores muito melhores, computadores com velocidade de processamento e qualidade gráfica bem melhores do que esse aí, por essa mesma faixa de preço. Então é isso que eu te falo, se você vai jogar coisa leve, se você está com pressa, se você está ansioso e você acha que ele serve para você, compra. Eu repito, eu não compraria porque acho que com esse preço daria para pegar uma coisa bem melhor pronta também. Eu montei o meu PC por mais ou menos essa faixa de preço, só que tive um trabalho danado. Apesar disso, tem uma qualidade de processamento melhor, tem uma qualidade gráfica melhor, beleza?